professoras e professores! Eu sou a professora Elisa Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do primeiro ano de Língua Portuguesa, texto 8 do Livro de Orientações para o Professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é cartão postal, que pertence ao campo da vida cotidiana. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF15LP01 e a F15LP07, e os descritores são os D6 e D8. As habilidades destacadas estão relacionadas à identificação da função social de textos que circulam em campos da vida social, dos quais o aluno participa cotidianamente, e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. E também a edição da versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital. Os descritores dizem respeito à localização de informações explícitas em textos e também à identificação da finalidade do texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Incentivem os alunos a expressarem suas respostas e observem nesse momento quais os níveis de argumentação deles. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Após a leitura do enunciado da questão 3 e do texto da Superdica, incentivem os alunos no levantamento de hipóteses acerca do gênero textual e teçam os comentários que desejarem. Após a leitura da Superdica, caso os alunos ainda não tenham segurança sobre qual será o gênero textual estudado, citem outras dicas até que eles consigam acertar de qual gênero se trata. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Ao observarem a imagem apresentada na questão 1, solicitem que os alunos a descrevam com riqueza de detalhes e perguntem que lugar é esse e se eles o conhecem.
Perguntem também se algum deles já recebeu ou enviou um cartão postal e em que situação isso aconteceu. Ao realizarem a proposta da questão 2, orientem os alunos a marcarem suas respostas silenciosamente. Ao concluírem, proponham a correção coletiva, oportunizando uma discussão sempre que houver respostas diferentes. Após a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, convidem os alunos a comentarem seu conteúdo e perguntem como se chamam as pessoas nascidas em sua cidade. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento, que contemplam a realização das questões 3, 4 e 5. Ao discutirem os significados das palavras destinatário e remetente, certifiquem-se de que os alunos compreenderam esses conceitos, uma vez que também serão utilizados em outros gêneros textuais. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, eu, o texto e as palavras. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e as palavras, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual serão realizadas as atividades com a compreensão não literal, frases, palavras e letras, para possibilitar a ampliação da percepção sobre as unidades menores de um texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente cartões postais de diferentes pontos turísticos e uma caixa surpresa. Esse material será importante para a realização de uma atividade lúdica, na qual os alunos explorarão a estrutura composicional do cartão postal, bem como comentarão acerca dos pontos turísticos apresentados. É importante que esses cartões postais apresentem remetente, mensagem, destinatário, data e endereço. Caso não tenham disponibilidade, providenciem também um equipamento para apresentar imagens de pontos turísticos do Rio de Janeiro ou estas impressas, pois servirão como suporte na realização da questão 3. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, não desprezem o momento sugerido para a leitura silenciosa, pois essa ação é importante e essencial na formação de leitores. Mesmo para os alunos leitores não convencionais, é possibilitado nela o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como reconhecer palavras já automatizadas, decodificar novas palavras identificando unidades menores no texto, dentre outras. E para os alunos leitores, localizar informações explícitas e fazer inferências no texto. Por exemplo, realizem a leitura do texto apresentado com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Durante a atividade em roda, aproveitem para questionar ao aluno que tirar um cartão postal, além do nome do ponto turístico apresentado, algumas informações contidas nele, tais como remetente, destinatário e outras que desejar. Durante a discussão dos questionamentos apresentados na questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Ao apresentarem as imagens dos pontos turísticos do Rio de Janeiro, convidem os alunos a descreverem o que veem em cada imagem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 3 e 4. Ao realizarem a proposta da questão 5, orientem os alunos a responderem com autonomia e silenciosamente. Durante a correção coletiva, caso haja respostas que não contemplem a orientação do item, o que é possível no item A, expliquem o motivo pelo qual ela não poderia ser a resposta correta, explorando a pauta sonora da palavra. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto.
Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa. Depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto. O aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Ao relembrarem as características do gênero textual cartão postal, escrevam no quadro os elementos citados pelos alunos. Convidem alunos leitores convencionais para lerem os itens do quadro só para lembrar. Caso não seja possível, leiam vocês mesmos. Ao final, solicitem que os alunos comentem o conteúdo do texto e retomem os conceitos de linguagem formal e informal. A linguagem formal, também chamada de culta, está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Já a linguagem informal ou coloquial representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Chamem a atenção dos alunos para a importância das atividades em grupos, nas quais poderão auxiliar os colegas, bem como poderão pedir auxílio a eles. Essa forma de trabalho colaborativo também favorece o desenvolvimento das competências socioemocionais. Finalizem a atividade convidando alguns alunos para compartilharem seu planejamento com os demais colegas. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto. O aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente colas, tesouros sem ponta e revistas que contenham imagens de paisagens diversas. Esses materiais serão necessários para que os alunos confeccionem seus cartões postais. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Após a leitura do texto introdutório da atividade, determinem um tempo adequado para que os alunos releiam silenciosamente o planejamento realizado na atividade anterior. Em seguida, prossigam na atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Finalizem a atividade convidando os alunos, um por vez, a apresentarem aos colegas o cartão postal que produziram. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após realizarem a leitura do texto introdutório, orientem os alunos a relerem silenciosamente o cartão postal que produziram na atividade anterior. A proposta de realização da questão 1 é em duplas. Assim, orientem-lhes na composição das mesmas. Expliquem aos alunos que cada um deverá ler o cartão postal da sua dupla, pois durante a realização da atividade
poderão concordar ou discordar da resposta do colega. Orientem os alunos a realizarem as alterações necessárias em seus textos, com apoio de sua dupla, e disponibilizem-se a auxiliá-los também. Finalizem convidando os alunos que desejarem a comentar sobre como foi produzir um cartão postal e o que acharam do resultado. Uma sugestão seria elaborar um mural na sala de aula com os cartões postais para que todos possam apreciar a produção dos colegas, além de ser uma forma de valorização do trabalho realizado pelos alunos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 8. Até o próximo vídeo!